O Brasil pode confinar cerca de 8 milhões de cabeças de bovinos em 2024. Eu estou arredondando, o número é 7.960.000 cabeças. Esse dado está no censo 2024, realizado pela DSM-Firmenich, divulgado nesta semana. Mais dados. Nos últimos 7 anos, o volume de gado confinado cresceu 9% ao ano. De 2023 para 2024, esse crescimento foi de 11%. Nós vamos saber mais do censo, que é bastante reconhecido e respeitado aqui na pecuária brasileira, com o Walter Patrizzi, médico veterinário. Ele é gerente de confinamento da DSM para a América Latina. Está aqui conosco, nos dando o prazer de conversarmos, e a entrevista conta também com a participação sempre do nosso João Pedro Cutidias, nosso analista. Muito boa tarde, obrigado, viu, pela gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. João Pedro, 8 milhões de cabeças, está de bom tamanho? Você achou que o Brasil teria esse volume? O Brasil cresceu muito, a pecuária brasileira cresceu muito, e especialmente um fator que catalisou esse processo todo foi a entrada da China no mercado. A China queria comprar animais mais novos, pagou um ágio sobre o boi China. Acho que esse foi um dos fatores que ajudou também a aumentar o confinamento, né, Walter? Sem dúvida, isso também ajudou. Você vê que o confinamento ele vem crescendo de maneira consistente, uma taxa aí de 9%, e isso a gente pode ir ali desde meados de 2010. Essa taxa é um ano mais, menos, mas é bem constante. E esse ano, mais uma vez, crescendo forte. Então, tem sim essa questão da demanda de exportação cada vez crescendo mais, e também eu acho uma influência muito grande quando a gente pensa em intensificação da produção, da engorda, né? A expansão da agricultura, sabe, João? Porque conforme a agricultura vai expandindo, ela vai ocupando áreas de pecuária, principalmente recria e engorda, são as áreas mais ocupadas, né, principalmente, e em seguida traz grão, né, para aquela região, e o boi não tem mais o pasto. Então cria-se ali um ambiente perfeito para a gente começar a intensificar Ao invés de dizer que a agricultura tem sido antagônica à pecuária, porque está ocupando espaços, né, de pastagens degradadas, é ao contrário. Ela está puxando a pecuária. Com certeza, viu? Porque a gente quase sempre pensa assim, né? Um ou outro, né? É o pasto ou o confinamento, é a agricultura ou a pecuária. E, na verdade, a gente vai vendo que é o pasto e o confinamento, a agricultura e a pecuária, né? Uhum. Uma coisa se soma à outra, e a integração dessas atividades, né, é o que dá força para o nosso agro. É uma das coisas que dá força para o nosso agro, com certeza. Walter, o Brasil evoluiu muito, especialmente a questão zootécnica, a questão dos zebuínos evoluíram muito nos últimos anos. Antes era um animal que tinha um baixo índice de conversão de matéria seca em peso vivo. Perfeito. A tecnologia hoje, a genética, a genômica, esse complexo, e esse produtor que está preocupado em investir, em melhorar o seu rebanho, melhorar a qualidade, ele investiu também em ETF, uma série de protocolos que não existiam uns 10, 15 anos atrás. Eu acho que no confinamento você precisa ter animais que tenham um melhor desempenho, melhor para poder converter esse alimento concentrado, esse grão, em carne. Isso está ocorrendo em geral. O confinador está procurando um bezerro, está pagando um ágio em cima de um animal que foi criado, foi gerado e foi criado e foi recriado em condições melhores em termos tanto de alimentação como em termos de genética. Sim, assim, cada vez mais a gente conhece, né? O produtor vai conhecendo o potencial genético ali que ele tem à disposição, seja pelo fornecedor, pela região e tudo, e isso tem sim um impacto muito grande. Agora, o que é mais interessante é ver o que a gente desenvolveu ao longo das últimas décadas, né? Em genética que está indo para o confinamento. Eu me lembro ali no início dos anos 2000, quando a gente começou a mexer com confinamento, 2001, 2002, o confinamento ainda era incipiente, os grandes confinamentos tinham ali 10, 15, 20 mil cabeças. Hoje o grande confinamento é 70, 80, 100, temos confinamento de 170 mil cabeças no Brasil.
E o ganho de peso lá atrás era algo como 1,2 kg. A gente ficava bem satisfeito se o animal ganhasse 1,2 kg por dia, né? Dando como referência aí o ganho de peso. E hoje não se espera menos do que 1,5 kg, 600, 700 por dia. E grande parte disso é a genética e a nutrição e a gestão também veio evoluindo tudo num conjunto. A genética e a nutrição caminharam juntas nesse período? Acredito que sim, acredito que sim. A genética evoluiu muito, como eu falei, e a nutrição também. A nutrição lá atrás, a gente se preocupava muito com o rumen, né? Todo o foco da nutrição era na estabilidade do rumen, era em selecionar as bactérias certas que fossem mais eficientes, e hoje a gente tem uma visão muito mais completa da nutrição. Se preocupa com a saúde ruminal, com a saúde do intestino, com a saúde do animal, com a composição do ganho da carcaça dele, tudo isso a nutrição consegue ajudar. Então evoluiu muito também a nutrição nos últimos anos. O censo da DSM mostrou que quase a metade do gado confinado no Brasil está na região centro-oeste do país. Goiás, por muito tempo, foi o principal, né, que tinha o maior volume de gado confinado. Hoje é Mato Grosso, 1.700.000 cabeças. O fato de ser a primeira do ranking, a região, se deve à produção de grãos? Eu acredito, eu entendo que sim, e o Mato Grosso, além de ser a primeira, é a que mais cresce. Continua sendo a que mais cresce. Esse ano, do ano passado para esse ano, foi a região que mais cresceu novamente, né? Então, e aí a gente vê nessa questão da agricultura e o confinamento andando juntos, a gente vê que o Pará cresceu bastante confinamento, Tocantins, Piauí, né? Então, assim, eles ainda não jogam a primeira divisão em questão de volume de confinamento, mas aí a gente vê forte essa correlação, porque eles já tiveram um crescimento que foi importante, né? Quando você olha, por exemplo, nós comentávamos antes da entrevista aqui, você tem 2 grandes frigoríficos na ponta esquerda, e eles têm megas confinamentos. Você tem 230, 240 mil pecuaristas no meio e você tem 5, 6 redes varejistas. Esse pecuarista, por exemplo, vamos pegar o nosso centro-oeste, por exemplo, que o Zé Dan comentou, nós chegamos aqui, parou de chover em abril e foi voltar a chover em setembro. Acabou os pastos e tal. Se esse pecuarista, independente do tamanho dele, o grau de grandeza dele, se ele tivesse condições, por exemplo, de ter assistência, de ter serviços terceirizados, que fizessem silagem para ele, como tem no Paraná, na área leiteira, naquela região de Castro, aquela região ali, e fizesse silagem para ele, entregasse pronta a silagem, caberia a ele alimentar. Vocês como empresa que produz insumos, não veriam isso como um nicho de mercado a ser conquistado, que dá condições para que esse pecuarista que tem 200, 300, 500, 600 cabeças, aquela vaca que não emprenhou, ele podia engordar ela num confinamento intensivo a pasto, aqueles machos que ele não quis vender como bezerro, ele recriou, podia terminar. Não seria um nicho de mercado interessante para vocês e para toda a cadeia que trabalha nessa área, incentivar esse tipo não esses mega confinamentos, mas esses confinamentos regionais que o cara pudesse fazer? Sim, na verdade, até a grande base que a nossa empresa tem como clientes e também do mapa de distribuição de porte, a gente tem metade dos produtores tem menos de 1.000 cabeças confinadas desse levantamento que a gente fez, metade deles. Por isso que essa concentração, olhando com outro prisma aí, o que você falou, que os grandes têm 50% do rebanho, né? Metade da população dos produtores tem menos de 1.000 cabeças. E assim, é muito importante. O grande desafio que vem para o fornecedor é a gente conseguir tamanha pulverização de atendimento para todos esse volume de produtores. A gente tem conseguido sucesso, em parte, pela liderança mesmo, pelo tamanho que é, né, a empresa em si. A gente hoje tem mais de 800 pessoas para atender esses clientes.
Ainda assim, são 800 pessoas em 5.570 municípios do Brasil. Né? Mesmo sendo a maior equipe, ainda não é uma presença de 5.000 pessoas. O que tem nos ajudado muito, João Pedro, é a presença, a parceria com cooperativas, né? Com fábricas de rações locais, que aí a gente consegue realmente disseminar e aí a gente consegue uma pulverização muito mais forte da nossa capacidade de ajudar com tecnologia, com extensão rural mesmo, além dos produtos em si. Né? Para a empresa, a DSM, esse aumento grande que tem sido, né, vamos repetir que de 2023 para 2024, houve um aumento de 11% no volume, no número de cabeças. Para a empresa, isso significa uma retomada do setor de confinamento, que deu prejuízo nos 2 últimos anos. Verdade. Assim, o confinamento, se a gente olhar os históricos desde ali do 1994, naquela estabilização, o confinamento sempre foi uma atividade que deu lucro. Na média, sempre deu lucro. Alguns momentos ele deu uma apertada, mas na média, claro que cada caso é um caso, mas na média sempre deu lucro. Agora, esses últimos 2 anos, na verdade foram 30 meses, foram complicados, porque assim, ou margem negativa ou zero, com alguns suspiros, mas que logo se acabava o resultado. Então, e esse ano 2024 não foi muito diferente, a maior parte aqui do meio do ano... Primeiro semestre foi ruim. Foi difícil assim de resultado, foi resultados, a média a gente viu, a gente faz esse acompanhamento no Brasil todo e na média no vermelho mesmo. Agora é interessante, na hora que a gente vê aquela recuperação da arroba em setembro, os confinamentos começam a encher numa época que não é comum encher. Então assim, eles estavam abaixo da média, não era para esperar esse crescimento até então, até o meio do ano. Abaixo da média e de repente, porque não estava dando resultado, quando começa a recuperação da arroba, a gente hoje tem um volume de animais confinados muito acima da média histórica que a gente teve nos últimos anos. Então isso é que gerou esse aumento, meio que na prorrogação é que virou esse aumento de 11%. Aí a gente questiona o papel da indústria, né? Que até incentiva o gado confinado, porque o acabamento é melhor, é mais rápido, né? O peso da carcaça pode ser maior também, mas não faz por onde, porque em momentos de dificuldade a indústria vem e pressiona mais ainda o preço do boi. Ou seja, eu quero o seu gado confinado, mas eu vou te pagar lá embaixo. Não leva em consideração o custo de produção que vocês têm, comprar boi magro, o custo da ração. Quando o confinador aprende, né, vai aprendendo isso, cada dia procurando mais essas ferramentas de proteção, de risco, cada dia se fala mais disso, mas o fato assim, tem que ter uma coisa muito firme em mente, que na hora que ele põe o animal dentro do confinamento, ele já colocou no mercado. Porque não tem mais o que ele fazer, agora ele vira passageiro. Ele travou o preço antes, é isso? Não, ele pode não ter travado, mas o fato dele colocou o animal na ração, não tem mais para onde ele fugir. Daqui 90, 100 dias ele vai ter que entregar no preço que tiver. Se aparecer qualquer vaca louca, o que for que aparecer de notícia aí para derrubar o preço, ele vai ter que entregar. Então, por isso que eu falo, por ele, ao colocar no coxo, ele já não é mais dele, o boi, vamos falar, ele já não tem mais controle, por assim dizer, é importante ele buscar formas de se proteger e não ficar exposto nisso, porque se o preço despenca, não tem como segurar no coxo. Voltar para o pasto é um problema também. Né? Aí é prejuízo mesmo. Então, fica numa situação difícil. Uma coisa que talvez o pessoal, a maior parte dos confinadores não dão atenção devida, é o aproveitamento dos resíduos. Você tem um animal confinado, ele gera quase 1 tonelada de resíduo durante o ciclo de confinamento dele. Ele poderia fazer um organo mineral para aplicar nos pastos deles ou para fazer silagem, nas lavouras que ele faz silagem, faz feno. E muitas vezes o pessoal não dá conta, ou acha uma desculpa, não dá. Mas seria uma... São Paulo tem um grande confinador que planta cana. Uma vez eu fiz uma palestra nos eventos, em umas empresas aí, e ele falou o seguinte, olha, toda a minha cana praticamente eu uso o adubo que eu gero no confinamento. Eu complemento alguma coisa, fósforo, potássio, alguma coisa, mas porém, a maior parte eu faço um organo mineral. Não seria interessante também ele abrir para olhar para esse lado, isso aí? Sem dúvida, e talvez a gente olhou pouco
até hoje, tinha olhado muito pouco, porque sempre deu lucro. É difícil você ficar inventando, querendo melhorar, se é do jeito que eu faço está dando certo, né? Mas sempre teve essa oportunidade. Acho que ainda muito pouco explorada, vem aumentando muito nos últimos anos, e nesses últimos 30 meses que eu chamo, de prejuízo aí, ou navegando próximo dele, foi para muitos a diferença entre o lucro e o prejuízo. Para muitos foi a produção ou a utilização, de alguma forma, desse esterco do confinamento, que produz aí, para a gente ter uma ideia, hoje, uns 100, 150 reais por boi, tá ali. Que depende, não é carne. Ele produziu, mas não é carne. Se usar bem, tá? De alguma forma, ou para o seu pasto ou para um terceiro, você vai conseguir vender, você vai colher isso, né? Hoje no mundo nós estamos preocupados com a questão de carbono, né? E os europeus lá estão less meat, less heat, menos carne, menos calor. Vocês estão desenvolvendo tecnologias para colocar como aditivo na ração para que o ruminante ele produza menos metano, é isso o processo? Isso, é isso. A gente tem um aditivo que tem essa finalidade, né, de reduzir a produção de metano. E aqui, o que é o fato, vamos falar assim? A gente sabe que quem produz metano para valer, quem produz CO2 e tem esse problema de pegada toda é a queima do petróleo. Mas se a gente pode, né, da nossa cadeia, conseguir ajudar nessa problemática, vamos ajudar e vamos capturar valor também, né, disso, né? Por que não o produtor começar a ser recompensado, já que todo mundo quer? Porque vocês imaginam, o boi, todo o carbono que ele come, né, tudo que ele come dos alimentos estava na atmosfera algum tempo atrás, há poucos meses atrás. Depois foi feita a fotossíntese, virou milho ou capim, ele comeu, né? Então tudo que ele emite é porque ele comeu o que estava na atmosfera, né? Enfim, se você tem um aditivo que reduz essa emissão, a gente começa a ter um saldo positivo e isso pode ter valor no futuro, né? Que hora que isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Eu acho que o Brasil, que está na frente de muitos países do mundo nessa agricultura regenerativa, nessa agricultura sustentável, a pecuária tem que mostrar isso ao mundo que nós produzimos. Porque os nossos concorrentes maiores, eles desmamam o bezerro e já põem no confinamento. O nosso é um boi verde e amarelo. Ele fica a maior parte do tempo no capim, na reta final ele pega 90, 120 dias de terminação. Então isso tudo eu acho que nós temos que mostrar ao mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Vai chegar uma hora, porque hoje, quando a gente fala, o confinamento são 8 milhões de cabeças, a gente levanta esse levantamento. A gente sabe que a quantidade de animais terminados a pasto, que recebe uma raçãozinha a pasto, ou muita ração a pasto, é muito grande. Eu diria que são mais 6, 7, 8 milhões. Esse é difícil de fazer um levantamento, porque não existe estrutura, planejamento e tal. Então, os animais, em geral, já são terminados muito na ração. Daqui a pouco, João, vai começar a ter uma valorização e um nicho e pagar mais pelo animal terminado a pasto também. Pode ter certeza disso. Nós entrevistamos, né, o Assad, o doutor Assad, da FGV, que ele tem um trabalho junto com a universidade lá em Pequim, na China. Então, o consumidor chinês, hoje, ele começa a valorizar a pegada de carbono. Porque eles estão vendo que 70% do PIB deles está a 100 quilômetros do mar. Então, se o mar subir, isso aí vai dar problema para eles na economia deles. E lógico, isso é os mais esclarecidos, mas o povo, em geral, ele consegue entender o que o brasileiro produz uma carne que é o básico, que é o ruminante. O ruminante transforma esse pasto em proteína. Então, e esse complemento que ele recebe é muito importante para ele terminar com precocidade e tal. Então assim, o ruminante é uma máquina incrível, né, que existe. Porque primeiro assim, o pasto que ele come está muitas vezes, cada vez mais sendo produzido onde não se produz agricultura. Só se produz pasto naquele local. Então ele já está aproveitando uma área que não pode ser aproveitada de outra forma. Depois tem o que você falou, a questão dos resíduos. O quanto de resíduo que a agricultura acaba gerando, né? A alimentação humana acaba descartando parte do alimento, um caroço de algodão, um DDG na produção de álcool e por aí vai, polpa cítrica e tantos resíduos, que ele acaba sendo um reciclador também. Se a pegada de carbono do resíduo é zero, não tem pegada de carbono comendo resíduo, né? Então, assim, é uma máquina incrível que a gente tem muito para aproveitar. Esse aumento no
no volume de cabeças está relacionado às informações de mudança de ciclo da pecuária, de preços em baixa para melhores preços? Eu entendo que sim, Jorge. No curto prazo, que nem eu falei, esse ano começou, no meio do ano estava mais fraco e depois ficou forte. Isso tem a ver mais com a rentabilidade e a resposta ali do produtor. Mas no longo prazo, a gente vê que esse aumento que teve agora vem em parte ali de fêmea sendo confinada também, sabe? Que isso aconteceu esse ano, ano passado também, né? E isso pode diminuir nos próximos anos. A expectativa nossa é uma estabilidade do número de animais confinados aí para o ano que vem, por exemplo. Porque os 9% ao ano não deverão ser mantidos? A gente deve ficar abaixo dos 9% nos próximos 2 anos aí. É o esperado pela própria situação do ciclo pecuário, né? Ou seja, as fêmeas serão mais usadas para fazer bezerros. É isso aí. E não engordando no coxo. Exatamente. Aquela figura de você, em 2020, 2021, quando o preço do bezerro atingiu patamares bastante razoáveis, ele segurava, em vez de mandar novilha, ela valia mais no campo que no gancho. Ou seja, ele segurava a novilha para gerar bezerro. Foi esses bezerros que chegaram agora, prontos agora, em 2023, 2024, tá? Então, eu acho que nesse momento vai haver novamente o preço do bezerro reagindo, recuperando o preço do bezerro. Há uma retenção, não haveria muita oferta daquela novilha que seria já não parindo nenhum animal, nenhum bezerro, ela já ir para engorda, né? Exatamente. É uma redução, né? Sempre vai ter tudo, mas a gente vê uma redução desse volume. Porque vacas em si a gente não vê indo para o confinamento muito pouco, né? Essas novilhas mesmo, que são as fêmeas confinadas, que é uma carne premium, inclusive, geralmente é a busca. Vale igual o boi praticamente, sim, né? A roupa. Isso. O que mais vocês destacaram no censo deste ano? Então, talvez aqui que eu possa dizer foi os confinamentos maiores, a gente vê um aumento dos confinamentos de maior porte, uma estabilidade dos confinamentos de menor porte, né? Os confinamentos pequenos, a gente teve até uma redução dos pequenos, menos de 1.000 cabeças, eu vejo com uma dificuldade de caixa do pequeno produtor, né? Porque momento uma pecuária do jeito que estava difícil, né? Pecuária de corte. Eu acho que esse foi um outro ponto impactante também. Eu acho que é isso, Jorge. Essa variação entre estados também que a gente acompanhou, sempre nesse sentido da agricultura acompanhando, tá? Eu acho que basicamente foi isso aí. São Paulo parece estar intensificando mais a pecuária, né? Que é o segundo estado. Fica atrás de Mato Grosso, com 1.700.000 cabeças. Isso. A gente tem ali basicamente uma primeira divisão ali com Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, e se somar São Paulo e Minas, a gente tem 75% do volume confinado no Brasil, né? Mato Grosso do Sul teve uma pequena redução do número de animais confinados. E outro setor também que reduziu, outro segmento aí do confinamento, foi os boitéis. O que é totalmente esperado, porque se a gente está numa fase tão difícil de gerar lucro, o boitel é mais difícil ainda, né? Porque alguém está prestando o serviço de engorda do seu animal. Então existe um custo um pouco mais elevado ali, porque o boitel está extraindo algum lucro dali, né? Então ele sempre vai ser mais afetado nesses momentos difíceis, e nos últimos 2 anos a gente viu uma redução do número dos animais confinados em boitel.